Bom, galera, como é que estão? Tudo bem? Então, assim, gente, como tinha prometido para vocês, a gente vai trabalhar com o cálculo de pH, que te ficou faltando da última aula. Bom, primeiro, o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em cálculo de pH? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a autoprotólise da água. O que vem a ser autoprotólise da água? A autoprotólise da água acontece devido à água apresentar um caráter anfótero. Como assim caráter anfótero? Ela pode reagir com ela mesma, horas como ácido, horas como base. Então, o caráter anfótero quer dizer eu posso ser tanto ácido quanto base. Isso quer dizer o caráter anfótero. E isso é de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry. A teoria ácido-base de Bronsted-Lowry que explica o quê? Explica que o ácido é um doador de prótons e a base é um aceptor de prótons. Com base nisso, a gente chega à seguinte equação, que 2 mol de água reagem com eles mesmos, formando 1 mol de H3O+, e 1 mol de OH-. Isso ocorre o tempo todo. Devido a isso, a gente chega à seguinte conclusão, que nós temos a água, que apresenta uma concentração constante, não importa o quanto a água reaja, a concentração da água sempre vai ser 55,56 mol por litro. E nós temos a concentração de H3O+, e OH- dependente da temperatura, como eu tinha dito na aula anterior, eu tinha dito que a temperatura interfere na constante de equilíbrio, no valor da constante de equilíbrio. Logo, nós temos a seguinte equação. A constante de equilíbrio da autoprotólise da água, que a gente chama de Kw, vai ser o produto das concentrações do produto dividido pela concentração do reagente. Mas, como a água apresenta uma concentração constante, não importa o que aconteça aqui, esse denominador nunca mudará. Logo, esse denominador não faz parte dessa equação. Então, nós vamos ter uma constante de equilíbrio dependente apenas da concentração dos produtos H3O+, e OH-. Com base nisso, a gente chega à seguinte conclusão, que esse valor aqui, essa constante, apresenta um valor. Mas que valor? Depende da temperatura, como eu disse no slide anterior. Então, a gente tem que, em 298 Kelvin, ou 25 graus Celsius, nós temos que o valor de Kw é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. Em qualquer temperatura vai ser esse valor? Não, somente em 298 Kelvin. Com base nisso, a gente consegue dizer se a minha solução ela é ácida, ela é alcalina ou ela é neutra. Como? A partir disso aqui. Já que em 298 Kelvin nós temos um valor de Kw igual a 1,0 vezes 10 a menos 14, em meio neutro, o que vem a ser meio neutro ou água pura, quando é somente água? Significa que a concentração de H3O+ vai ser igual à concentração de OH-. Ou seja, essas concentrações terão o valor de 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Em meio ácido, eu vou ter mais o quê? Eu vou ter mais H3O+. Logo, a concentração de H3O+ vai ser maior do que 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Isso em 298 Kelvin. A mesma coisa para o meio alcalino. Se no meio neutro eu tenho uma concentração de OH- igual a 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro, em meio alcalino, a concentração de OH- vai ser maior do que a concentração no meio neutro. Para que isso? Para a gente entender
a noção de meio ácido, meio alcalino e meio neutro. Para quando a gente trabalhar com o pH, a gente consiga chegar a uma conclusão. Ah, pH tanto é meio neutro, pH tanto é meio ácido, pH tanto é meio alcalino. Certo? Então, continuando. Então, por variar em ordens de grandeza muito grande, sim, tu varia na casa de 10 na menos 7, 10 na menos 4, 10 na menos 5. É difícil de trabalhar. Então, é necessário converter o valor da concentração de H3O+, e OH-, para termos valores mais fáceis de trabalhar. Essa conversão, ela só é possível através da utilização de uma função logarítmica. E essa função logarítmica vai ser em ordem decimal. Então, nós temos aqui a função p, onde nós temos que px é igual ao log decimal de 1 sobre x. Agora, segundo as propriedades logarítmicas, eu tenho que o logaritmo de uma divisão é igual ao logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Só que, segundo as propriedades logarítmicas, log decimal de 1 ou log, qualquer logaritmo de 1, é igual a 0. E que nos resta que o valor de px é igual a menos logaritmo decimal de x. A partir de agora, eu não vou mais usar essa ideia. Sempre que aparecer a palavra log, entendam que estamos trabalhando com logaritmo decimal. Então, tá. Nós temos aqui px é igual ao log decimal de 1 sobre x, que após o trabalho desse logaritmo, a gente vai ter menos log decimal de x. A gente tem que o kw é igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-, e o kW em 298 Kelvin vai ser igual a 1 vezes 10 na menos 14. Com base nisso, a gente pode calcular os valores de pKw, pH e pOH. Lembrando que pH é a função P da concentração de H3O+, e pOH é a função P da concentração de OH-. Então, continuando, eu tenho que o pKw é igual a menos log da concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. As propriedades logarítmicas me dizem o quê? Me dizem que quando eu tenho um produto, é igual à soma dos logaritmos. Então, eu tenho que pKw vai ser igual a menos log da concentração de H3O+, menos mais, que vai dar menos, log da concentração de OH-. Então, aqui nós temos que o pKw vai ser igual a pH mais pOH. Por quê? Porque qualquer coisa que for transformada na função P vai ser P de alguma coisa menos log decimal dessa alguma coisa. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Menos log da concentração de H3O+. Menos log da concentração de H3O+, é o pH. Menos log da concentração de OH- é pOH. Por que o mais? Porque esse menos faz parte dessa conversão aqui. Então, continuando, nós temos que o pKw é igual a menos log de 1 vezes 10 na menos 14. Fazendo todas as aplicações de funções, de propriedades logarítmicas, nós temos que o valor de pKw em 298 Kelvin é igual a 14. Como nós temos que pKw é igual a pH mais pOH, então nós temos que pH mais pOH em 298 Kelvin é igual a 14. Então, essa expressão
surgiu de todos esses cálculos aqui. Ok? Então, vamos lá, continuando. Então, eu tenho que pH mais pOH igual a 14 em 298 Kelvin. Também temos que, em meio ácido, a concentração de H3O+, é maior que 10 na menos 7 mol por litro. E que, em meio alcalino, a concentração de OH- é maior que 1 vezes 10 na menos 7 mol por litro. Quando a gente estava trabalhando no slide anterior, que pH era menos log dessa concentração, aquele menos ele inverte esse sinal. Então, se aqui nós temos maior, então eu posso dizer que o pH vai ser menor que 7 quando? Em meio ácido. E que o pOH vai ser menor que 7 em meio alcalino. E se a gente trabalhar com um meio neutro, a gente tem que tanto pH quanto pOH são iguais a 7. Mas isso quando? Em 298 Kelvin. Para a gente exercitar um pouco isso, a gente pode fazer o seguinte. Agora, para terminar o vídeo, nós temos todas as equações trabalhadas até agora. E nós temos esse exercício aqui. O valor de kW é em 40 graus Celsius. Vejam que aqui eu mudei a temperatura, porque 298 Kelvin é equivalente a 25 graus Celsius. Em 40 graus Celsius é 3,8 vezes 10 na menos 14. Qual é o valor de pH da água pura em 40 graus Celsius? Então, a primeira coisa que a gente calcula é o kW, que é igual a 3,8 vezes 10 na menos 14, que já está aqui. Por quê? Porque a gente precisa dessa relação para a gente saber qual é o valor do pH da água pura em 40 graus Celsius. Por quê? Porque nós temos essa equação, e essa equação só é válida para 298 Kelvin. E 40 graus Celsius é um valor superior a 298 Kelvin. Então, fazendo o cálculo, nós temos que o pKw, nessa condição de 40 graus Celsius, é igual a 13,42. Para que isso? Para a gente chegar a essa equação, onde nós temos aqui que, nessa condição, o pH mais pOH é igual a 13,42. O que ele quer saber? O pH da água pura. O que é água pura? A água pura a gente encontra quando as concentrações de H3O+, e OH- são iguais. Quando a gente tem essa condição, então nós podemos dizer que a nossa água é pura. Então, como o valor de pH e pOH são iguais, eu posso substituir esse pOH por pH, porque a água é pura. Então, fazendo essa substituição, eu posso dizer que pH mais pH é igual a 13,42. Só que eu não consigo trabalhar com pH mais pH. Eu posso somar os dois como se fosse um x. Então, nós temos que 2 vezes pH é igual a 13,42. Como é que eu faço para achar o valor só de um pH? Divido ambos os lados por 2. Ao dividir ambos os lados por 2, eu tenho que pH é igual a 13,42 dividido por 2, que dá o valor de 6,71. Então, esse é o valor do pH no meio neutro, ou seja, na água pura, quando estamos com água a 40 graus Celsius. Ok? Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e nos vemos segunda noite.